Salve, periferia multiplica informação e conhecimento. O assunto é racismo. De novo, Jorge. Vamos lá. De forma resumida, o racismo é um tipo de discriminação social baseado na crença que uma raça ou etnia é superior à outra. Essa prática discriminatória atinge negros, indígenas e asiáticos. O único grupo que não sofre nenhum tipo de discriminação racial é o de pessoas brancas, uma vez que o racismo, veja bem, não se trata somente das ofensas verbais, se trata também da violência, da discriminação, do apagamento cultural, da marginalização e da exclusão, aliados a um fator histórico que determinados grupos sofreram. Logo, temos que observar as relações de poder. O racismo ou qualquer outro tipo de preconceito acontece com os grupos oprimidos, considerados inferiores, nunca com os grupos que oprimem, que determinam os padrões sociais e que detêm o poder. Você quer que desenhe? Essa prática se manifesta tanto em nível institucional, estrutural, quanto individual. Mas, Jorge, qual o conceito de raça, mano? O conceito de raça é um assunto bem complexo e que foi pauta de muitos estudos científicos e sociológicos. Pegou a visão? Esse termo, muito usado pelo senso comum, levou em consideração o mito de que, assim como os animais, vê só, os grupos étnicos também são classificados através das suas características biológicas, genéticas. Essas teorias tiveram início no século XVIII, tendo como base os estudos de Joseph Arthur de Gobineau, o pai do racismo moderno. Eu tenho dó. Elas surgiram como uma forma de tentar justificar a ordem social imposta pelos europeus durante o período em que esses países se tornaram nações colonialistas, submetendo os outros povos ao seu domínio. Após muitos anos, diversos estudos científicos comprovaram que embora os seres humanos apresentem características físicas diferentes, como por exemplo, vamos lá, a cor da pele, textura do cabelo, cor dos olhos, altura, peso. As diferenças genéticas eram praticamente as mesmas quando comparadas. Logo, em termos biológicos, não se pode aplicar a ideia de raça para os seres humanos, uma vez que existem apenas características físicas diferentes entre os grupos étnicos. Eu vou desenhar, hein? Etnicidade. Enquanto o conceito de raça está ligado erroneamente a diferenças biológicas, o conceito de etnicidade está ligado às diferenças culturais entre os diversos grupos étnicos. Essas diferenças são determinadas por diferentes religiões, línguas, comidas, vestes, costumes. A etnicidade está ligada a um fenômeno essencialmente cultural, pois remete a tradições e costumes passados de geração para geração. E muitas pessoas veem em sua cultura um grande traço da sua identidade. Mas o racismo é perverso e tem várias caras. Quais os tipos de racismo? Como dito anteriormente, o racismo afeta diversos grupos de pessoas. E cada grupo é atingido de uma forma. Logo, o racismo, assim como qualquer outro tipo de preconceito, não ocorre de forma única. Existem diversas formas de perpetuação dessa prática. Porém, as mais comuns e que abrangem os outros tipos de discriminação racial são, vamos lá, racismo estrutural. O racismo estrutural é um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais, dentro de uma sociedade capitalista que frequentemente privilegia alguns grupos em detrimento de outros. O termo é usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base no racismo, que favorecem pessoas brancas e desfavorecem pessoas negras e indígenas. Vocês conhecem algum país parecido com isso que eu estou descrevendo? Vamos lá. Racismo cultural. De uma forma mais simples, o racismo cultural é um tipo de discriminação racial baseado na superioridade de uma cultura sobre a outra. Um é melhor que o outro. Pode ser caracterizado através da superioridade da crença, estilo musical, religião e idioma, mas em especial qualquer cultura não branca. É muita perversidade. Racismo institucional.
De maneira menos direta, o racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou o preconceito racial. Vamos lá diretamente para esse país. Racismo no Brasil. No Brasil, a discriminação racial teve início desde a invasão pelos portugueses. O foco principal da colonização era o quê? A imposição de poder, de extermínio, de exploração e de expansão de uma civilização sobre a outra. Inicialmente sobre os indígenas e posteriormente, na sequência, sobre os negros. O racismo no Brasil é estrutural e se solidifica há mais de 3 séculos. Ixi, já era presente muito antes da chegada dos africanos e se intensificou com a abolição da escravidão, já que não houve nenhum tipo de reparação aos povos oprimidos. O período escravista só teve fim por pressão do poder internacional. Importante ressaltar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir esse sistema. Após tal ato, as marcas da desigualdade racial se tornaram cada vez mais presentes, uma vez que os negros foram jogados à margem da sociedade sem nenhum apoio moral, financeiro e educacional. No período pós-abolição, permaneceram e foram criadas diversas leis que perpetuaram essa estrutura social. Podemos destacar a própria Lei Áurea de 1888, a Lei de Terras, a legislação de 1824 e até as primeiras leis penais da República. Por conta da criação e da perpetuação dessas leis, os negros indígenas foram impedidos de estudar, de trabalhar e até mesmo foi negado o direito à moradia, o que fazia muitas pessoas escolherem permanecer na casa dos seus senhores. A partir desse momento, passou a se intensificar a exclusão de povos, de pessoas negras, dentro da sociedade, das instituições. Falar de racismo no Brasil é lembrar das questões que mantêm esse processo longo de desigualdades que se desdobra sempre através do genocídio de pessoas negras, do encarceramento em massa, tem mais, da pobreza e da violência que se perpetuam até hoje e é reflexo de tudo o que o Brasil já foi em um passado muito recente. Ó, que eu vou desenhar se você não entendeu. Como se perpetua? Embora o crime de racismo seja inafiançável, essa prática ainda é muito comum no Brasil, porém de forma velada. Ela se perpetua das seguintes maneiras: falta de acesso dos negros e indígenas à educação básica e superior, a falta de acesso de negros e indígenas a cargos de prestígio social, o abandono precoce da escola, a intolerância religiosa, a criminalização da cultura. Música, isso é música, olha esse estilo. Associação à criminalidade ligada ao povo preto, o preconceito linguístico, só fala na gíria, xenofobia, a falta de representatividade, falas e hábitos racistas, o genocídio do povo preto e do povo indígena. A matemática na prática é sádica, reduziu meu povo a um zero à esquerda, mais nada. Mas aí, Jorge, calma, mano, tem racismo reverso. Para chegarmos à conjunção atual do que é racismo, irmão, houve muita subjugação, escravização, marginalização e exploração de povos não brancos, o que tende a considerá-los como minorias sociais, que detêm menor força nas relações de poder no sistema capitalista. Logo, fica claro que não é possível considerar o racismo reverso. Por que, Gog? Na medida em que não existiu qualquer indício de nenhum tipo de escravização, nem marginalização e exploração de povos brancos por qualquer outro grupo não branco. Você já viu? Lei sobre o racismo. E aí, Gog, conta aí para nós. O crime de racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989. É um crime contra a coletividade e não contra uma pessoa específica, realizado por meio da verbalização de uma ofensa ao coletivo ou atos como recusar a entrada em estabelecimentos comerciais, o elevador social de um prédio. É inafiançável e imprescritível. A pena vai de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. E o ato de injúria racial já
já se encontra no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, e é quando uma ou mais vítimas são ofendidas pelo uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião e origem. É um crime inafiançável com pena de reclusão de 1 a 3 anos, também com multa. A prescrição é de 8 anos, ou seja, o processo precisa ser aberto dentro desse período. É o que eu vou desenhar, hein? Vou indicar uns livros para vocês. Estudo é escudo. Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro. Racismo Estrutural, Silvio Almeida, salve professor. Como o racismo criou o Brasil, Gessé Souza. Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis. O genocídio do povo negro brasileiro, processo de um racismo mascarado, Abdias do Nascimento. Quem tem mesmo medo do feminismo negro? Quem tem medo do feminismo negro? De Jamila Ribeiro. Olhos d'Água, Conceição Evaristo, Lugar de Negro, Lélia Gonzalez e Carlos Rasenbalck. Tem mais Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, da professora Sueli Carneiro. Gente, eu sou o Gog e agradeço de coração a colaboração da Vitória Gomes, do Hernani RVM e toda a equipe Periferia Multiplica. Ação, se não revolução, acaba em nada, em moda, em chacota. Abraço para vocês.